5 casos de sobreviventes de queda em alturas extremas. 5. Victoria Cilliers. Em abril de 2015, a experiente instrutora de paraquedismo Victoria Cilliers ficou de licença por aproximadamente um ano porque estava grávida e deu à luz seu segundo filho. Seu marido Emily decidiu reservar um salto de paraquedas para ela, como forma de recompensá-la por todos os sacrifícios que ela fez durante a gravidez. Na manhã do salto, o tempo estava ruim e, após vários atrasos, Victoria e 11 outras pessoas decidiram fazer um salto de baixa altitude de 4.000 pés, 1.219 metros, pois a cobertura de nuvens os impedia de pular de uma altitude maior. Emily trouxe o bebê recém-nascido e a filha de 3 anos para ver sua esposa pular. O plano era um salto de baixa altitude e abrir o paraquedas quase imediatamente após deixar a aeronave. No entanto, quando Victoria saltou do avião, rapidamente ficou claro que algo estava errado. O paraquedas não abriu e Victoria foi lançada em direção ao solo a uma velocidade assustadora, colidindo com um campo recém-arado a mais de 96 km por hora. As primeiras pessoas a chegarem em Victoria presumiram que a encontrariam morta. No entanto, apesar de ter quebrado a coluna, a pelvis quebrada e as costelas fraturadas, ela estava viva. Outra coisa que surpreendeu a equipe de resgate foi o estado de seu paraquedas no local do acidente. Ele tinha um nó estranho de um lado e parecia não ter os elos que prendiam o paraquedas principal ao arnês, algo que eles lutaram para explicar na época. Eventualmente, após uma investigação de 2 anos, o marido de Victoria, Emily, foi acusado de tentativa de homicídio após descobrir que ele havia sabotado deliberadamente o paraquedas dela um dia antes de seu salto fatídico. Também foi descoberto que ele havia tentado matá-la uma semana antes, deixando o gás ligado, o que colocou em risco a vida de toda a sua família. Ele foi condenado à prisão perpétua, embora em entrevistas na TV após o julgamento, Victoria tenha declarado publicamente que não aceitava o veredicto. Isso apesar das evidências contra o marido, mostrando que ele estava tendo 2 casos simultâneos e contribuiu fortemente para a apólice de seguro de vida dela, acumulando dívidas totalizando mais de $30.000. Ela finalmente aceitou que ele tentou matá-la, afinal. 4. Nicholas Alquemade. Todos nesta lista até este ponto tomaram sua própria decisão de pular de um avião, aparentemente confiando em si mesmos e em todos ao seu redor o suficiente para embarcar em uma perseguição que alguns descreveriam como emocionante e outros chamariam de imprudente. De qualquer maneira, Nicholas Alquemade não estava em nenhum desses campos quando se viu servindo como artilheiro de retaguarda em um bombardeiro Lancaster da RAF. Durante a Segunda Guerra Mundial, sua missão, junto com o resto de seu esquadrão na noite de 24 de março de 1944, era atacar a capital da Alemanha de Berlim. Tudo estava indo muito bem até o voo de volta, quando fortes ventos desviaram muitos dos bombardeiros britânicos em direção ao Vale do Ruhr, um centro industrial imensamente importante para a Alemanha nazista com uma intensa concentração de defesas antiaéreas para impedir bombardeios. Pouco antes da meia-noite, o bombardeiro de Nicholas, apelidado de Lobisomem, foi atacado por baixo por um caça alemão, causando danos irreparáveis à aeronave e obrigando o capitão a ordenar que sua tripulação saltasse com seus paraquedas. Enquanto Nicholas se esforçava para recuperar seu paraquedas da parte traseira do avião, ele percebeu que já estava em chamas, junto com a maior parte da aeronave, e agora enfrentava uma decisão impossível. Ele teve que decidir se permaneceria em uma aeronave em chamas enquanto ela caía no chão ou saltaria do avião cerca de 3,5 milhas, 5,6 quilômetros, acima do território inimigo sem paraquedas. Com o rosto e as roupas já em chamas, Nicholas optou por pular do avião. Lançando-se em direção ao solo primeiro a mais de 193 km por hora, o lobisomem explodiu no ar acima dele. Então Nicholas desmaiou. Quando ele acordou, Nicholas estava deitado no chão coberto de neve em uma floresta de pinheiros com apenas as queimaduras que havia recebido no avião, um joelho torcido e alguns hematomas para mostrar sua queda que desafiou a morte.
Ambas as suas botas voadoras desapareceram no acidente. Então, com pouco mais a fazer, Nicholas acendeu um cigarro e ativou seu sinal de socorro até que finalmente foi descoberto por civis alemães e levado para um hospital. Ele foi detido e interrogado pela Gestapo, que não acreditou em sua história e o acusou de ser um espião antes que um exame do local do acidente do lobisomem e o local de pouso de Nicholas corroborassem sua história. Nicholas viu o fim da guerra enquanto era uma celebridade menor no campo de prisioneiros de guerra Stalag Luft III. 3. Ivan Chizov. O coronel Ivan Chizov também lutou contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial. No entanto, ele era um navegador da Força Aérea Vermelha Russa, servindo em um bombardeiro Il-4 quando foi atacado por caças alemães. Ele saltou a uma altura de aproximadamente 23.000 pés, aproximadamente 7.000 metros. Mas ao contrário de Nicholas Alquemade no poste anterior, ele tinha um paraquedas. O problema de Ivan era que abrir o paraquedas muito cedo tornaria um alvo fácil para os caças alemães, então ele escolheu cair em queda livre o mais longe possível e abrir o paraquedas no último segundo possível. Infelizmente, depois de cair de uma altura tão grande, Ivan desmaiou no meio do caminho, o que significa que ele agora estava caindo em direção ao chão sem ter como se salvar. Acredita-se que Ivan deve ter atingido velocidades entre 120 e 150 milhas por hora, aproximadamente 193 e 241 km por hora, durante sua descida antes de bater na beira de uma ravina nevada, deslizando e rolando até o fundo, onde parou. Lá, ele pôde examinar seus ferimentos, que incluíam uma espinha fraturada e uma pelvis quebrada. Felizmente, ele pousou em território russo e foi levado a um hospital, onde se recuperou totalmente. Ele até voltou ao céu apenas 3 meses depois para retomar suas funções e continuar as missões de bombardeio contra os nazistas. 2. Alain Magé. O artilheiro B-17 que caiu 20.000 pés sem paraquedas e sobreviveu. Uma história real. Alain Magé decidiu ingressar na Força Aérea Americana depois que os japoneses atacaram Pearl Harbor em dezembro de 1941, e a Segunda Guerra Mundial deixou de ser um conflito principalmente europeu para uma guerra global total. Em 3 de janeiro de 1943, Alain estava na Inglaterra lançando bombardeios contra submarinos nazistas em Lorient, França, quando o B-17, no qual ele era o artilheiro da torre, foi abatido sobre St. Nazaire. Alain rapidamente percebeu que seu paraquedas era inútil, pois o fogo antiaéreo abriu um enorme buraco nele, ferindo-o no processo. Ele estava indo para o compartimento de bombas para escapar quando o B-17 explodiu, arremessando o homem inconsciente para o céu sem ter como se salvar. Ele caiu mais de 20.000 pés, 6.096 metros, em direção à cidade abaixo. Ele finalmente colidiu com o teto de vidro da estação de trem, ficando preso nas vigas e cabos de aço que sustentavam o telhado. Seu braço foi quase decepado do corpo, e ele perdeu a maior parte dos dentes e sofreu ferimentos nos braços, pernas, joelhos e tornozelos, mas ainda estava vivo. Ele foi puxado para baixo do telhado da estação de trem por soldados e bem tratado por médicos alemães em vários hospitais e campos de prisioneiros de guerra antes do fim da guerra. Finalmente, ele foi autorizado a voltar para casa. Ele raramente falava sobre sua feliz fuga para ninguém e acabou morrendo pacificamente em casa 61 anos após sua incrível queda em território inimigo. 1. Bear Grylls. Bear Grylls fala sobre SAS e acidente de paraquedas durante o treinamento, ao vivo no palco em Adelaide. Aos Bear Grylls é um nome familiar na Inglaterra, e muitos americanos podem conhecê-lo de seus inúmeros shows no Discovery Channel. No entanto, muito menos pessoas estão cientes de quão perto ele esteve de despencar para a morte em 1996. Bear tinha apenas 21 anos e estava treinando com o 21º Regimento SAS, Forças Especiais do Reino Unido, razão pela qual se viu saltando de um avião sobre a Zâmbia, na África. Infelizmente, seu paraquedas falhou ao abrir a 16.000 pés, 4.877 metros, deixando-o girando violentamente em direção ao solo sem tempo para abrir seu paraquedas reserva. Ele acabou caindo de costas, sofrendo fraturas na coluna em 3 lugares.
Os médicos afirmaram que ele estava a poucos milímetros de nunca mais andar, ou pior. Apesar de um período lento e cansativo de recuperação e reabilitação, apenas 2 anos depois, Bear Grylls conseguiu escalar o topo do Monte Everest. É isso aí, tropa. Não esqueça de deixar seu like.